Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Maria Santíssima, nossa mãe, a Rainha dos Anjos, a Santa das Santas, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos que suicidaram, todos aqueles que pensam em suicídio, todos aqueles que estão deprimidos, tristes. Mãe Santíssima, rogamos à legião dos servos de Maria, para que neste dia possam adentrar a todas as residências onde se encontram irmãos nessa situação, levando-lhes o amparo, levando-lhes o consolo e o conforto espiritual. Mãe Santíssima, nós te louvamos por estar conosco a velar por nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, sempre sabendo que a cada 15 dias nós temos uma reunião administrativa e a cada 15 dias nós temos o estudo de um dos livros espíritas. Hoje é o dia da reunião administrativa, a partir das 7 horas da noite. Será pelo Zoom, é uma reunião virtual, então todos estão convidados. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, e estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Filipenses. Não vos inquieteis com nada. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Sirvamos em paz. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo, ou exaustas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos. Todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos
para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamo-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. Como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1963. Também publicada no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 146. É aquilo que nós conversávamos ontem, né, meus amigos? Também com o mesmo texto de Filipenses. Muitas vezes nós adoecemos porque nós não nos educamos, nós não cuidamos, não ficamos vigilantes. É muito importante ficarmos vigilantes, porque as desgraças são transmitidas constantemente pelas redes sociais, pelos meios de comunicação em geral. Todas as dificuldades por que passam tanto a nossa pátria quanto outras pátrias, né? E cabe a nós buscarmos a sintonia com Jesus, para que a gente não fique numa situação de desespero, de falta de esperança. E aí descamba tudo. E muitas vezes as nossas enfermidades se alastram com tanta velocidade porque nós abrimos as portas para a tristeza, para as inquietudes. E aí, meus amigos, nós devemos sempre buscar nos harmonizar para que a gente tenha condições de vencer as dificuldades por que passamos. Mas é muito importante destacar, como Emmanuel nos afirma, sirvamos em paz. Ou seja, ele nos chama à prática da caridade. Então, se nós queremos ter cura, teremos que praticar a caridade. Eu me recordo agora, nesse instante, lá no livro Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que havia uma senhora que tinha psoríase. E ela buscou vários atendimentos, até que buscou uma casa espírita, e a orientação foi para que ela fizesse a prática da campanha de fraternidade Alta de Souza. E nos primeiros semanas que ela começou a fazer a campanha de fraternidade Alta de Souza, a psoríase foi se acalmando. Depois de 30 dias, já não tinha mais a psoríase instalada no seu corpo. E aí ela continuou fazendo a campanha de fraternidade. Porém, um determinado dia ela muda da região e vai para outra região. Chegando nesta nova localidade, ela ficou ociosa. Não fez mais a campanha de fraternidade. O que aconteceu? A psoríase voltou. Então, ela busca casas espíritas para fazer a campanha de fraternidade Alta de Souza. E aí retoma a cura. Então, meus amigos, muitas enfermidades que se instalam em nós precisam da prática de caridade. Ela só vai ser eliminada ou diminuída a sua intensidade com a prática da caridade. Quem muito amou, a sua multidão de pecados é perdoada, disse Pedro. Então, a quem muito se amou. Por isso, meus amigos, devemos amar, devemos fazer a caridade. Muitas vezes nós achamos que para vencer as nossas
nossos problemas físicos, de problemas de saúde, nós temos que tirar férias. Claro, a férias ajuda, mas queremos passear, curtir a vida. E será que com essas curtidas da vida, a nossa doença está melhorando? Ou é só um paliativo que eu estou dando para mim mesmo, porque não tem, eu vou ficar assim mesmo? Você já parou para pensar se você pudesse utilizar dos dons que você tem, das suas capacidades que você tem para auxiliar outras pessoas? Você já percebeu que você poderia ser curado? Então, veja a importância do trabalho da caridade, porque quando nós estamos trabalhando, levando o evangelho de Jesus aos corações, aos aflitos, nós vamos perceber que existem pessoas muito piores do que nós e elas estão felizes, estão alegres. E cadê a nossa alegria? Então, alegremos com o Senhor. Então, não devemos nos inquietar por coisa alguma. Aí eu quero, meus amigos, encerrando a nossa fala de hoje, fazer uma prece lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e fazer a prece 12. Essa prece é para os anjos guardiães e para os nossos protetores, né? Que estão aí sempre a velar por nós. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar as pessoas e conduzi-las pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me forças para suportá-las sem queixumes. Afastai de mim dos maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei minha consciência quanto a meus defeitos e retirai-me de meu olhar o véu do orgulho que possa impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo da guarda, que mais especialmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo, rogo fazerdes que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis minhas necessidades, sejam satisfeitas conforme a vontade de Deus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.